Bom pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade aqui às nossas videoaulas de sistemas operacionais agora para a nossa segunda semana. Fazemos as nossas atividades, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês sobre os sistemas de arquivos que estão disponíveis no Windows e no Linux, tá? Passaremos aqui sobre as características de cada uma e também de como conseguir calcular fragmentação interna, né, e externa dentro desses sistemas de arquivos. Tá? Então, para isso, a gente precisa entender como é que eles funcionam e a partir daí a gente faz alguns treinos, tá certo? Então, vamos lá. Bom, quais são os dois principais sistemas de arquivos que existem hoje no Windows, né? Predominantemente, hoje no mercado, você ainda vê, né, os sistemas FAT, né, e o sistema NTFS. São esses dois que predominam atualmente, né? Sendo que o FAT ele já está lá na versão FAT 32, né? Que é a última versão FAT que foi lançada de sistema de arquivos, tá certo? Então vamos entender o que é cada um deles, né? A gente já entendeu o que é uma, uma tabela de sistema de arquivos, que nada mais é que uma projeção de blocos em relação a setores, né? É uma conversão, um mapeamento de setores feito pelo sistema operacional e que esses setores eles têm algumas limitações, né? Como por exemplo o tamanho do bloco, a quantidade de blocos, etc. Tá certo? Aqui nós temos um suave resumo sobre cada um deles, né? Vamos para as características principais. Vamos lá. Primeiro, a questão do sistema FAT, né? O FAT ele já teve a versão FAT, a versão FAT 16 e a versão FAT 32, né? Eles estiveram presentes nas versões mais antigas do Windows, né? Da versão 98 para trás era possível formatar computadores usando esse sistema de arquivos. A partir do Windows NT, no ano 2000, né? As versões a partir do ano 2000 já vieram com a nova versão do NTFS, então já não se utilizava mais o FAT. Então ele é um sistema de arquivos antigo, né? Apesar de ainda ser muito usado, por exemplo, em mídias removíveis, né? Muito comum você encontrar pendrives, cartões de memórias formatados nesse sistema de arquivos. Então ele ainda está em uso. Já o NTFS, que é um sistema mais moderno, digamos assim, ele é mais rápido que o FAT, né? E também possui condições de segurança, coisa que o FAT não tem, né? Ou seja, ele é mais, digamos assim, resistente a falhas, né? O FAT já é mais susceptível a falhas. Você consegue encontrar bem mais arquivos corrompidos em sistemas FAT do que em sistemas NTFS. Tá certo? Vamos seguir. Uma das limitações do sistema FAT é o tamanho da partição, né? E a quantidade de arquivos que você pode colocar, porque ele vai limitar tanto o tamanho do arquivo quanto o tamanho da partição. Como assim, Expedito? Estou querendo dizer para vocês que em sistemas FAT32 existe um limite para o arquivo e existe um limite para o tamanho da partição. Tá certo? Como assim? Bom, se você quiser gravar arquivos de determinado tamanho ou criar partições para o seu computador de determinado tamanho, o FAT ele tem uma limitação específica. Né? O NTFS também tem? Tem, mas são bem superiores ao do FAT. E a gente vai ver isso agora em detalhes, tá certo? Por exemplo, quando você cria partições NTFS, né, cada bloco do disco vai ter um tamanho fixo de 4 kilobytes, né, isso já é um padrão. Toda vez que você cria uma partição NTFS, os arquivos em disco, cada bloco que é criado pelo sistema operacional, ele tem um tamanho fixo de 4 kilobytes, certo? No caso do NTFS, quando você faz a criação, o tamanho fixo do bloco dele é de 32 kilobytes, certo? Como assim, Spaghetti? Imagine que você está formatando seu computador, tá certo? Seu disco está lá, seu HD, e você vai criar partições do tipo FAT. O que é que vai acontecer? Bom, quando você cria partições do tipo FAT,
quando você cria partições do tipo FAT, o que é que você tem? Você tem a sua tabela de alocação aqui, né? A gente já aprendeu que essa tabela de alocação, ela faz o mapeamento dos setores do HD, né? Não precisa mais eu dizer isso para ninguém, todo mundo já sabe disso. E o que é que isso significa na prática? Significa na prática que cada bloco desse aqui, no caso do FAT 32, vamos deixar isso claro, né? No caso do FAT 32, cada bloco vai ter 32 kilobytes, tá certo? É exatamente isso. Agora, se você tiver criando partições no seu HD e essas partições são do tipo NTFS, o bloco, no caso desse tipo de sistema de arquivos, vai ter 4K. Bom, a gente já aprendeu que os setores que estão dentro do HD, eles têm um tamanho fixo, né? Já vem de fábrica com o tamanhozinho fixo de... Cada setor tem 512 bytes. Não é isso? Cada setor tem 512 bytes. Então vamos ver como é que fica esse mapeamento de setores em cada um desses sistemas de arquivos. Olha, no FAT32, cada um dos setores é 32K. Como é que eu vou saber quanto é que esse 32K vale dentro desses setores, né? Vamos lá, vamos tentar fazer esse cálculo aqui. Bom, a gente já sabe que 1 KB é a mesma coisa que 1024 bytes, né? Então eu posso dizer que 32 KB são, vou colocar aqui por cima, 32.000 bytes, tá certo? 4K eu já sei que são 4.000 em média, né? Esse valor aqui não é exato, 4.000 bytes. Bom, se eu tenho setores de 512 bytes e o meu bloco no FAT32 é 3.200 bytes, eu vou dizer que cada um desses blocos aqui, cada um desses clusters, vai ser exatamente igual a... Deixa eu abrir aqui a calculadora, fazer um cálculo aproximado aqui, tá bom? Vamos pegar aquele valor ali, 32.000 bytes, e vou dividir por 512 bytes. Pronto, 62,5. Eu vou dizer que, em média, cada um desses blocos aqui vão ter 62,5 setores. Da mesma forma que aqui, eu pego os 4.000. Esse número não é exato, né? É claro que é mais de 4.000, é claro que é mais do que 32.000 bytes, eu estou fazendo um cálculo por cima para vocês entenderem. 4.000 dividido por 512, ou 7,8 ou 8, né? Então, vou fazer aqui um valor aproximado, aqui com certeza é maior do que 62, é 64 na verdade. 8 setores. Enfim, o que foi que nós calculamos aqui? Nós sabemos que internamente o HD, cada setorzinho dele é o que? 512 bytes. Nós sabemos que quando eu faço a formatação é criado o sistema de arquivos. Se o sistema for FAT32, que é isso aqui, tá certo? Se o sistema for FAT32, cada bloco terá 32K. Esse cálculo que a gente fez aqui foi conversão em bytes, convertemos 32K em bytes. Já esse aqui foi uma divisão, né? 32.000 dividido por 512, então, o que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que para cada cluster FAT32, eu vou ter 62,5 setores no HD. Para cada cluster NTFS, eu vou ter 8 setores no HD. Então, basicamente, é assim que funciona a divisão de setores para cluster em FAT32 e em NTFS. Tá certo? Vamos voltar para cá. Vamos seguir aqui. Bom, ao criar partições NTFS, em tese 2 TB, cada bloco do disco terá um tamanho fixo de 4K. A gente já viu isso. Vamos seguir. Agora aqui, pessoal, eu estou trazendo para vocês um resumo, tá, da quantidade de setores, do tamanho do setor, da quantidade de cluster, né, e os tamanhos que são permitidos para cada um dos sistemas de arquivos que a gente está falando aqui, tá certo? Então a gente vai começar aqui com o FAT16, que foi um sistema de arquivos anterior
ao FAT32, tá? No FAT16, o tamanho do setor é quanto? 512 bytes. Padrão, né? Isso aqui vem de fábrica, não muda. A não ser que o HD tenha sido construído de forma diferente dos demais, né? Quantos clusters são calculados dentro do bloco FAT16? Bom, cada cluster, cada bloco, equivale a 65.536 bytes, certo? O cluster, ou seja, isso aqui é o cálculo que ele fez para cada bloco, tá? Aquele mesmo cálculo que a gente fez lá, tá? Então, se eu quiser saber quantos kilobytes dá isso aqui, eu divido isso aqui por 1024. Aí eu vou saber o tamanho desse bloco, tá? Cluster. Eu posso ter de 1 a 64 setores quando eu estou utilizando FAT16. Então, como é que ficaria o tamanho desse meu bloco? Bom, eu posso ter em FAT16 blocos de 2K, de 4K, de 8K, de 16 e também de 32K, tá certo? Sendo que o padrão para esse tipo é quanto? É 16K, beleza? Então, cada bloco vai ter o seu tamanho. Agora vamos para o próximo. FAT32, tamanho de setor, mesmo jeitinho, 512 bytes. Quantidade de cluster, 2 elevado a 32. Esse aqui é o valor em bytes, ó, o tamanho de cada bloco, de cada cluster. O cluster vai poder ter de 1 a 64 setores. Então ele vai poder ter tamanhos de 2K, 4K, 8K, 16K e 32, que é o tamanho padrão, certo? Se você formatar qualquer tipo de pendrive usando o FAT32, por padrão o tamanho do bloco será 32K. Mas você pode modificar para esses tamanhos. Na hora da formatação a gente faz isso, tá? Tamanho máximo do arquivo, 4 GB. Tamanho máximo da partição, 2 TB. Tá certo? Segue o jogo. NTFS. Chegamos no atual sistema de arquivos que o Windows usa. Tamanho de setor, padrão. Quantidade de cluster, também 2 elevado a 64, que dá esse valor aqui em bytes. O cluster pode ter de 1 a 64 setores. Tamanho do cluster, ele pode ser de 2, de 4, de 8, de 16 e de 32K. No entanto, o padrão, quando o formato é NTFS, é quanto? 4 KB, certo? Tamanho máximo da partição e do arquivo. O Windows limita o tamanho da partição a 2 GB, né? A 2 TB, perdão. Então, há uma limitação aí, padrão, em cima disso, tá? Vamos seguir aqui. Aqui é o resumo dos tamanhos da partição e tamanho do cluster, né? Não importa muito isso pra gente, importa o entendimento de como é que eles funcionam. Bom, aí, além do FAT e do NTFS, a Microsoft também anunciou, em 2008, né, já tem um tempinho, o Resilient File System, né, que é um novo sistema de arquivos da Microsoft, né, um sistema, digamos assim, mais atual, né, e esse tipo de sistema ele traria um bloco, traria um cluster de 2 KB como padrão, né, o que já é uma evolução bastante considerável, né. Bom, e é isso, agora vamos tratar um pouquinho de entendimento do conteúdo, né. Imaginemos que nós temos dois HDs, um está formatado em FAT32 e o outro está formatado em NTFS, tá certo? Ou seja, o bloco em um deles é 32K e o bloco no outro é tamanho 4K. Imagine a seguinte situação, nós temos nesse momento um arquivo de 49 KB feito no bloco de notas. E eu preciso salvar esse arquivo nos dois computadores, ou seja, nos dois HDs que estão formatados de forma distinta, né? Vamos lá. Se eu pegar esse arquivo de 49 KB e guardar dentro desse sistema de arquivos, quantos blocos eu iria precisar, pessoal? Bom, se a gente for olhar aqui, que informação eu tenho daqui? Eu tenho que cada bloco desse é 32 KB e tenho que o meu arquivo é 49 KB. Então, o que é que eu precisaria? Eu precisaria de um bloco inteiro de 32K e precisaria certamente do segundo bloco inteiro também. Como assim, Expedito, inteiro? Eu acho que não é inteiro não. Se é 32K o tamanho do bloco, só que a gente aprendeu o seguinte, a gente aprendeu que quando você tem um arquivo
menor que o bloco tem que ser usado inteiro, não é isso? Então, é óbvio que eu sei que ele vai usar somente uma parte disso aqui, e que o arquivo, na verdade, ele vai estar em cima dessas duas partes aqui. Não é assim? Então, foi usado 2 blocos, mas o arquivo só é tamanho 49K. Em resumo, o que é que eu teria para esse caso aqui? Eu teria que, em disco, aliás, perdão, que o tamanho do arquivo é 49 KB, mas em disco, esse arquivo, na verdade, ele tem 64 KB, porque ele acabou utilizando 2 blocos inteiros, certo? Então, isso aqui que sobrou, a gente chama de fragmentação interna, não é isso? Beleza, agora vamos ver como é que fica essa mesma divisão aqui, né? Aqui no nosso sistema de arquivos NTFS. Então, se eu pegar um arquivo de 49K e dividir pelo tamanho do bloco aqui, que é 4, vamos ver como é que vai ser. 49 dividido por 4. Eu tenho 12 blocos, 12,25, certo? Então eu preciso de mais do que 12, né? Eu vou precisar, na verdade, de 13 blocos, tá certo? Então deixa eu aumentar aqui minha tabela, para poder a gente conseguir preencher esse arquivo inteiro, tá certo? Beleza. Como é que ficaria então? Eu ia precisar de 12 blocos, tá certo? Então eu precisaria de tudo isso aqui. Beleza? 12 vezes 4. Quanto é que dá? 12 vezes 4. 48. E eu iria precisar de mais um pouquinho desse cara aqui. Na verdade, só 1 KB dele. Não é assim? Pronto. E aí eu teria o meu arquivo armazenado dentro desse sistema de arquivos. Isso aqui, pessoal, esse restinho aqui que sobrou, nós chamamos de fragmentação interna, tá? Bom, vamos lá. Aí se eu perguntasse para vocês, em qual dos dois casos nós tivemos mais fragmentação? Foi nesse caso aqui ou foi nesse aqui? Aí você ia olhar o tanto de kilobytes que vai sobrar em cada caso. Vamos ver nesse caso aqui. 49 kilobytes. Aqui eu só usei 1. Desse 1, nós sabemos que o bloco é 4K, sobraram 3. Então nós tivemos uma fragmentação interna aqui de 3 kilobytes. Certo? Já aqui, nós tivemos a fragmentação maior. Por quê? Porque o nosso bloco ele é de 32K. Aqui nós usamos 32 inteiro, né? 49 menos 32 ficou o quê? Ficou 17. Não é isso? 49 menos 32 ficou 17. Aqui então eu só usei 17. Certo? Então o que foi que sobrou então aqui? Se eu só usei 17 dos 32? Aí é um cálculo simples. É 32 menos 17. Então nós tivemos aqui uma fragmentação interna de 15 kilobytes. Tá certo? Onde é que foi maior? Claro que foi aqui. Né? Nós tivemos aqui uma perca de 15 kilobytes. Aqui nós tivemos uma perca de 3 kilobytes. Qual a conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão que a fragmentação interna ela sempre vai ser maior quando o bloco for maior. Né? É essa a conclusão que a gente chega. Tá certo? Muito bem. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido esse cálculo. Né? A gente vai utilizar ele agora em alguns exercícios. E daqui a pouco a gente volta. Valeu!